Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um post um pouquinho diferente do que eu tenho feito ultimamente, um pouquinho mais imersivo, um pouquinho mais detalhado de conteúdo. Você que está iniciando o Trade Marketing vai começar a entender algumas coisas, mas eu acho que é importante esse conteúdo. Minha principal ideia aqui é mostrar uma forma de você conseguir compreender toda a dinâmica de preço, de pricing, de gestão dos dados que vocês coletam no campo sobre preço, através de um gráfico bem conhecido, que é esse aqui. Né? Esse é o gráfico de candles, né? O candlestick. Tem também o gráfico de velas, né? Que o pessoal acaba tendo esse nome aportuguesado também. Ele é muito usado em ações, né? E o pessoal acaba tendo um pouco de medo ou até acha que esse gráfico é só para ações. Tá? Bom, vamos partir aqui para uma ideia bem simples. A gente tem aqui o tempo, né, no gráfico. Esse aqui, imagine que esse lado, no X, a gente tem o tempo e no Y a gente tem valor. Tá? Então, quanto mais eu diminuo o gráfico, eu estou encurtando o tempo. Quanto mais eu estico o gráfico, eu estou abrindo o tempo. E normalmente esses gráficos, eles trabalham com períodos. Então eu estou olhando que cada gráfico desse é um dia. Mas você pode regular ele para hora, por mês, 15, 7 dias. Então tem ações, por exemplo, o pessoal gosta de trabalhar com 7 dias porque você tem um sábado e domingo que não são discutidos os valores das ações, então você tem uma média melhor. Então vai um pouquinho de média, um pouquinho de máxima e mínima, mas ele consegue transmitir para vocês uma informação completa e uma visão real daquele monstro de dados que a gente acaba coletando aí de coleta de preço, e aí acaba ficando um pouquinho complexo de utilizar. Eu vou mudar agora para a tela do computador para a gente fazer um exemplo legal e real de um produto para vocês compreenderem. Vamos lá, eu vou diminuir aqui para ficar melhor o gráfico. Tá, vou ficar aqui em cima conversando com vocês. Primeiro, né, cada candle, né, que a gente trabalha, que é esse gráfico, ele representa o total de volume de dados que você possui. Então, imagine que você tem nesse caso aqui eu peguei um produto qualquer, uma escova, e ela tem uma variação de preço, uma escova de dente. Tá? Então, imagine que eu coloquei meu time para fazer a coleta, alguns coletaram, outros não, e isso interfere muito no valor que eu vou ter na informação e a confiabilidade dessa informação. Então, aqui eu estou fazendo uma visão mês, tá, sobre o produto. Então, em janeiro foram coletados aqui, eu tenho uma amostra de 79 coletas e que eu tenho, o preço máximo que eu tenho foi de R$ 13,90 e o preço mínimo foi de R$ 6,89, ou seja, a mesma escova teve essa variação de preço. Se a gente trabalhar com média, a média seria que o preço fosse 11,2. Tarcísio, mas o que interfere aqui em relação ao preço que eu quero trabalhar? Então, o preço que você vai trabalhar é o preço médio que ele tem que fluir esse gráfico. E você vai conseguir entender quando você tem uma sobrevalorização, uma sobrevalorização. Você vai conseguir ver que, olha, eu tenho aqui um volume aqui de 6,99, mas não tem tanta gente fazendo esse preço. E também não tem tanta gente fazendo o preço mais alto. Esse aqui é a minha mediana, né, o valor que eu consigo entender qual é o meu produto. E aí a gente tem a noção quanto estica. Mas aí que está o segredo do negócio. A gente pode ver que em outros meses eu tive uma amostragem menor de registro. Ele é mais confiável, menos confiável? Né? Será que realmente esse preço ajustado está ok com os dados que eu tenho? Outra coisa que é muito importante, essa variação de preço depende muito também de onde foi coletada a informação. Então imagine que a gente tem canais de venda, eu vendo a escova de dente numa conveniência de posto, e eu vendo a mesma escova de dente no supermercado ou no atacadão, né?
são valores diferentes, porque o volume de vendas é diferente e também a receita do posto de venda é diferente. Ele vai colocar um preço pela taxa de conveniência, né? Por isso que é um canal diferente, é um canal de conveniência. Então, quando eu estou trabalhando esse preço, eu posso ter uma visão, o produto, ele varia de tanto a tanto, e eu posso também olhar filtrando por canal, né? Fazendo um filtro por canal e enxergar que esse valor está menor ou maior, ou onde tem essa variação. Eu tenho sazonalidade, olha só que legal, eu tenho aqui o período, eu consigo ver o momento em que o meu preço sobe, apesar de eu ter uma coleta pequena. Então é legal você ter uma coleta constante pela mesma quantidade, nos mesmos canais, nas mesmas regiões, para que você consiga comparar cada uma das situações e ainda por cima você pode cruzar esses dados, né? Eu posso ter uma variação de preço por canal e região, onde o merchan, lá, o promotor coletou a informação. Então, veja que com esse gráfico eu consigo ter média, média máxima, sazonalidade, eu consigo aferir a qualidade dos dados que eu tenho, porque eu estou vendo a quantidade de IDs que eu tenho ali, né, de coletas, e ainda por cima eu posso começar a filtrar, começar a entrar só em janeiro, ver a variação de janeiro, dependendo do volume de dados que eu tenho, né? E posso começar a cruzar esse valor com o valor interno da empresa, quanto que ele custa, quanto ele está variando, e aí a gente vai trabalhar em um outro vídeo, que eu acho para não ficar tão longo, que fala sobre as médias móveis que são utilizadas em gráficos de candles. Mas eu acho que isso aqui já é legal para vocês entenderem que um gráfico, o estilo do gráfico pode resolver a grande informação. O problema é que muita gente não sabe ler esse tipo de gráfico e aí acaba gerando uma certa confusão, tá? Mas eu acho que por hoje essa matéria tá legal, tá? Conteúdos agora um pouquinho mais densos e vai ter os conteúdos para que você entenda os conceitos, né? Eu falo pricing, mas o que é pricing? Eu falo média, o que é média? Então alguns conteúdos eles precisam ser mais explicados, assim, mais simplificados, e uns que a gente vai trabalhar aí um pouquinho mais a fundo, tá bom? Se gostou, compartilha, comenta, é muito bom a gente ouvir o que vocês acham do vídeo para que a gente possa aí melhorar um pouquinho, tá bom? Até mais!